Olá, eu sou a Valesca, este é o Momento Bancário e hoje a gente vai falar de um tema muito importante que é sobre a saúde do trabalhador. E hoje eu estou aqui com o Peterson, que é assessor da Secretaria de Saúde. Boa noite, Peterson. Boa noite, Valesca. Boa noite, bancários e bancárias. Prazer estar aqui, né? Sou funcionário do sindicato desde 2015 na Secretaria de Saúde. A gente vai debater alguns temas aí de perícias na INSS. E eu estou também com o Luiz, que também é assessor da Secretaria de Saúde. Boa noite, Luiz. Boa noite a todos e todas. Agradeço aí o convite e vamos debater o tema saúde do trabalhador aí com todos. Bom, a gente está aqui para discutir saúde no mês de abril, porque o mês de abril é um mês muito importante, né, para a saúde, é um mês simbólico, onde a gente comemora no dia 7 o Dia Mundial, né, da Saúde, e a gente também comemora no dia 28 o Dia das Vítimas, né, em homenagem às vítimas de acidente de trabalho. E nesse mês a gente vai estar também fazendo um Dia Nacional de Luta, que vai acontecer agora no dia 11 de abril, onde todos os sindicatos de bancários, junto com a nossa Confederação dos Trabalhadores do Ramo Financeiro, vão estar realizando atividades aí no país todo contra tudo que vem acontecendo em relação à saúde do trabalhador. E a gente sabe que é muito difícil trabalhar em banco, né? A gente está aqui para falar de bancário, de banco, e a situação do bancário hoje, infelizmente, é uma situação muito triste. Uma realidade onde a gente encontra assédio moral nos locais de trabalho, cobrança de meta abusiva, uma gestão assustadora dentro dos bancos, uma gestão do terror que a gente fala, né? A gente tem um número muito grande de bancários que adoecem por doença psicológica e a gente está aqui hoje para falar um pouco disso e também para orientar esses trabalhadores de como proceder depois que adoecem, né? Porque muitas vezes os trabalhadores passam por essa situação, muitas vezes não, a maioria das vezes eles passam por uma situação dessa e o que acaba acontecendo? Eles não recebem apoio nenhum dos bancos, que são quem deveria estar apoiando eles, e eles acabam procurando o sindicato. E quando eles vêm para o sindicato, infelizmente, eles estão muito adoecidos. Quando, na realidade, eles deveriam ficarem atentos ao que acontece, ao que a gente dialoga através das redes sociais, através dos materiais, alertando para que ele não venha adoecer. Então, a gente está aqui hoje para bater um papo sobre isso e também explicar sobre os problemas que o trabalhador enfrenta na hora de sair de licença, né? Então eu vou passar aqui, vou bater um papo com o Peterson agora. O Peterson ele atende muitos trabalhadores que adoecem no local de trabalho. E eu queria saber, Peterson, quais são as orientações que você dá para esses trabalhadores, como que eles chegam aqui no sindicato, né? O que acontece quando eles vêm nos procurar? Primeiramente, que a gente manda a mensagem que esses trabalhadores possam procurar o sindicato com antecedência, né? Que assim que tiver algum problema de saúde, procurar o sindicato, os dirigentes sindicais na base, para que possam ter informações preliminares desses trâmites que devem ser realizados, né? Lembrando que atestados superiores a 15 dias gera uma perícia na INSS, então existem alguns trâmites que devem ser realizados para essas perícias para que possam ter êxito na concessão do benefício previdenciário, né? E dentro desses trâmites é importante ter sempre relatórios médicos atualizados, né? E se caso houver uma perícia na INSS, é importante ter essa perícia presencialmente, né? Inclusive, a gente já fez algumas matérias alertando os trabalhadores sobre esse tema, né? Para tomar cuidado com as perícias à distância, a perícia documental, porque a gente está tendo muito problema na INSS com esse tipo de procedimento de perícia online, né? E aos poucos a gente vai tentando alertar e conversar também com os bancos sobre esses problemas que vêm ocorrendo, né? Que isso já vem ocorrendo desde o ano passado, na verdade começou com a pandemia, né? Só que aí, em setembro do ano passado, o governo federal fez uma medida provisória que acabou se tornando lei, que acabou validando essas perícias à distância. Então, a gente está tendo muito problema, por isso que é importante esse momento bancário para alertar sobre esses procedimentos que vêm acontecendo dentro da categoria, né? Então, o Peterson está falando da perícia documental, Luiz. Seria legal você explicar para as pessoas, porque muitas vezes as pessoas veem essa modalidade, né, de marcar a perícia, achando que vai ser fácil, né? Que agora eu não preciso ir no INSS, pegar uma fila, porque mesmo quando você chega no INSS não tem funcionário para te atender, muitas vezes você não consegue nem entrar dentro do posto de atendimento, então é muito difícil a realidade, né, do INSS hoje, tem muitas dificuldades, e quando ele vê essa perícia documental, ele fala, que legal, vou fazer tudo pela internet, e a realidade não é essa, né, Luiz? Eu queria que você falasse um pouco disso, da situação do INSS e dessa realidade dessa perícia. Sim. É muito importante falar isso mesmo, porque, na verdade, essa perícia, como você falou, nós não somos contra a tecnologia, desde que ela funcione, mas essa perícia
à distância, que a gente fala, que na verdade é análise documental, análise de atestado, ela não funciona. O trabalhador marca lá, depois ele não pode fazer mais nada. Ele fica amarrado com aquilo. Eu estou com um caso, uma bancária grávida, que agendou uma perícia documental e até agora não sai o resultado, o banco cobrando, ela já está para poder voltar a trabalhar e não pode voltar porque o INSS não decide e ela não pode fazer nada. O posto não atende, não abre, tem que aguardar o resultado da perícia, não pode fazer nada. Então a gente recomenda não fazer perícia documental. A gente sabe que tem as dificuldades no sistema, a gente acha uma praticidade da tecnologia, mas tem que funcionar. E se liga no 35 também, piorou, porque não resolve, fica falando, eles não dão um retorno, fala que tem que aguardar a análise. Então assim, é muito importante a gente falar isso, porque o trabalhador ele fica preso a um erro do sistema e não consegue mudar. Né? Esse é o grande problema que a gente encontra hoje nessa perícia documental. Uma coisa que era para facilitar por conta da pandemia, se tornou lei. Hoje o posto do INSS não atende presencialmente, não abre. O trabalhador não pode ir lá procurar um atendimento lá, tem que ser por telefone ou via aplicativo do INSS, que também não funciona. Esse é o grande problema hoje na perícia documental. Então a gente pede para marcar perícia presencial, mesmo que é só para acidente de trabalho, né? Sim. Porque tem uma ponta lá que fala que só pode fazer perícia, né? Ou após 90 dias também eles encaminham para perícia presencial, mas às vezes o próprio médico não dá 90 dias, dá 30, enfim, e essas coisas acabam dificultando o trabalhador na questão da perícia documental. Grande parte aí dos nossos atendimentos aqui são realizados de problemas relacionados ao trabalho, né? A trabalhadores que, devido a que a Valesca falou de sobrecarga de trabalho, assédio moral, as metas abusivas, acabam adquirindo um problema de saúde relacionado ao trabalho. Nessas perícias à distância, eles não analisam benefícios como acidente de trabalho, né? E além de não também caber recurso dentro desse pedido de análise à distância. Então nós indicamos que tenha a perícia presencial marcada, né? E lembrando que a perícia tem que ocorrer, o agendamento da perícia tem que ocorrer até o 30º dia de afastamento, para não ter problema junto ao INSS, né? E outra questão também que a gente tem a grande dificuldade com os bancos é devido à emissão da CAT, que é a comunicação de acidente de trabalho, né? Que grande parte dos bancos acabam dando a negativa, né, dessas doenças ocupacionais, e a gente tem uma dificuldade com isso. E aí, devido a essa dificuldade que a gente criou uma parceria com o Centro de Referencial do Trabalhador, que é um órgão público aí da Secretaria Municipal de Saúde aqui do município de São Paulo, no qual tem 6 unidades aqui no município de São Paulo, que indicamos os trabalhadores a fazer uma triagem por esse órgão público. Então, é importante que o trabalhador procure o sindicato para a gente analisar também como é que está a situação, para poder orientá-lo da melhor forma possível, né? Você falou de abertura de CAT, né? Eu acho que seria interessante você explicar para as pessoas que estão assistindo como faz essa abertura de CAT, quando ele sofre um acidente de trabalho, como tem que ser feito isso, o que o banco deveria fazer, e aí o banco não faz e acaba voltando para a gente encaminhar esses trabalhadores para o centro de referência. Explica um pouquinho como que acontece isso. Conforme a Lei 8.203, o artigo 22, diz que todo acidente de trabalho tem que ter a emissão da CAT por parte da empresa, né? Só que, infelizmente, os bancos acabam sendo negligentes nesse tema. Então, todo o afastamento que tenha superior a 15 dias, que seja uma doença ocupacional, o banco deveria emitir a CAT, né? Só que, infelizmente, acaba isso não ocorrendo. Mas é importante o trabalhador formalizar para a empresa a emissão desse documento, para que possa anexar no processo previdenciário junto à perícia do INSS, para ter a caracterização do acidente de trabalho. A emissão da CAT é realizada tanto de uma doença ocupacional, como um acidente de trajeto, ou mesmo em casos de assalto nas agências bancárias, né? Então, quando tiver uma dificuldade junto ao banco de não emissão da CAT, procure o sindicato para a gente poder orientá-lo e também poder cobrar a empresa caso seja necessário, né? Então, Luiz, a gente está falando da CAT, está falando dos problemas do INSS. Aí a pessoa consegue marcar, agendar a perícia depois de muito custo, né? E a gente sabe também das instabilidades do sistema, que vocês já colocaram, falta de funcionário do INSS, tudo que deveria ter e não tem. E depois, quando ela marca essa perícia, ela vai passar com um perito. Como que funciona? O que a gente vê é a maioria dos trabalhadores que chegam a passar pelas perícias, eles não têm acidente de trabalho reconhecido no INSS, né? E a maioria, infelizmente... Como que é isso? Explica pra gente, quando esse trabalhador chega lá e passa pela perícia, muitas vezes o perito nem olha na cara do trabalhador direito, quando tem o perito para atender,
E ainda tem um outro problema, ele demora para dar o resultado dessa perícia, né? A pessoa passa pela perícia e fica aí mais de 30 dias esperando um resultado, fica sem receber salário, né? Fica aí jogado, sem ter uma conclusão do que aconteceu. Explica para a gente essa situação. Então, após a marcação da perícia, o trabalhador tem que comparecer à perícia, não pode faltar, não pode se ausentar, ele tem que levar todos os relatórios atestados. Costumo pedir para levar até caixa de remédios, porque o trabalhador, quando marca uma perícia, ou na verdade quem marca a perícia, quem tem que marcar até o 30º dia é o banco. O trabalhador pode optar por marcar até o 21º dia, tá? Porque está no nosso acordo coletivo esse dispositivo aí. Então assim, ele marcou a perícia, vai na perícia, ele tem que levar todos os relatórios, todos os atestados, e como a Valesca colocou, pode acontecer do perito não conceder o acidente de trabalho. É muito comum, na verdade, né? A maioria eles dão como doença quando dão. E muitas vezes indeferem também, nem analisam nada e indeferem o pedido. Então o que acontece? Tem que procurar a gente orientar, porque não pode, está negando um direito ao trabalhador. O INSS, o perito está negando, né? Então o trabalhador tem que entrar com ação, tem que fazer o recurso, caso ele dê como doença comum, para mudar de espécie para doença acidentária, né? Na maioria é acidente de trabalho, como a gente já relatou aqui. Então ele tem que fazer recurso e tem que entrar com ação previdenciária, provavelmente, para poder mudar esse benefício para acidente de trabalho e para que ele seja concedido quando for indeferido. Então é muito importante procurar, né? Por isso que se ele vem e procura a gente antes de tudo isso, a gente já vai dar toda essa orientação, ele já vai na perícia sabendo, né? A gente costuma falar para o trabalhador que se ele chega lá e entra e sai, muitas vezes o perito fala assim, você veio sozinho, o cara com problema de depressão, né? Não, está acompanhado, mas o perito não deixa entrar na sala de atendimento, né? Olha o absurdo. E no laudo que ele põe lá, ele põe que entrou sozinho na sala, mas o cara não pode entrar, eles não deixam entrar um acompanhante, nem no posto, quanto mais na perícia. Então, assim, são absurdos que acontecem no INSS, na Previdência Social, que a gente tem que, né, essa carta que a gente está encaminhando ao superintendente, está apontando esses problemas, essas dificuldades, né? Então é isso, é procurar o sindicato para que a gente possa orientar e fazer a questão da cobrança junto ao INSS, com ação, com processos, enfim, tudo isso que pode ser feito para poder mudar a espécie do benefício. Então, o Luiz, ele citou a questão de uma carta, nós estamos fazendo um documento em conjunto com os sindicatos de bancários de todo o Brasil, que nós vamos estar entregando agora no dia 13, né, que é o mês agora, dia 13 de abril, como eu disse, é um mês de luta, né, da saúde. Então, a gente tem o nosso dia de luta e no dia 13 de abril a gente tem uma reunião com o superintendente do INSS aqui em São Paulo, onde nós vamos estar entregando um documento com todos os problemas que vêm ocorrendo no INSS. A gente espera que esse documento chegue lá em Brasília, no Ministério da Previdência, e que a gente consiga avançar em alguns pontos. E aí, voltando ao assunto aqui que o Luiz colocou, a gente estava conversando sobre o indeferimento. Então, aí depois que o bancário tem um indeferimento, o que acontece? Ele pode entrar com recurso no INSS? Como que funciona esse recurso, Peterson? Na perícia do INSS existem dois tipos de benefícios, né? O auxílio-doença e o acidente de trabalho. A diferença de um e o outro é que o acidente de trabalho, o trabalhador goza de estabilidade de 12 meses e tem o recolhimento do FGTS. E o benefício como auxílio-doença não tem esse tipo de estabilidade, tampouco o recolhimento do FGTS. Porém, pode ser que o benefício seja indeferido, né? Então, quando ocorre indeferimento, o trabalhador tem que entrar com um protocolo de recurso no INSS, que ele tem um prazo de até 30 dias da data da perícia que realizou, e comunicar ao banco sobre a decisão do resultado da perícia, e o banco agendar um exame de retorno ao trabalho. O problema é que esse recurso no INSS ele vem demorando muito tempo para ser analisado, né? A média é de 24 meses, né? Para poder ter uma resposta do INSS desse benefício que foi indeferido. E além disso, a gente também está com algumas dificuldades de perícias que o trabalhador realiza que geram um acerto pós-perícia, né? Que a perícia presencial, o resultado tem que ser às 21 horas no mesmo dia. Só que acaba gerando um acerto pós-perícia para ele enviar alguns tipos de documentos que o INSS exigem, né? E acaba gerando uma dificuldade danada, porque acaba demorando até 30 dias para ter essa resposta e o banco fica cobrando o trabalhador se teve a concessão do benefício, qual que foi a decisão do INSS. E a gente está com alguns casos que os bancos estão querendo que o trabalhador retorne ao trabalho antes de sair esse resultado da perícia, nesse acerto pós-perícia, né? Mas a gente está com essa dificuldade junto aos recursos devido a esse prazo que demora muito tempo, né? Por isso que a gente está querendo marcar essa conversa aí com a superintendência da INSS, para ver se a gente consegue ajustar algumas demandas junto à Previdência Social, né?
Mas, que nem repito, tiver problemas junto ao banco, dúvidas, procure o sindicato para a gente poder passar as orientações, analisar o caso. A questão de saúde do trabalhador não envolve somente uma lei, né? Cada trabalhador se enquadra em alguma instrução normativa, alguma medida provisória, alguma lei previdenciária, para a gente poder analisar e ver qual que é o melhor caminho para poder orientar o trabalhador com esse problema junto ao INSS, né? E junto ao banco também, né? E aí, Luiz, quando a pessoa volta de licença, que ela tem a alta do INSS, o que acontece? A gente sabe que uma pessoa que volta de licença, dependendo da quantidade de dias, todo mundo que sai de licença tem algum problema muito grave, né? Por isso que ele está saindo de licença para se cuidar. Mas dependendo da quantidade de dias, ela não tem condição de voltar a trabalhar na mesma função, ela tem problema com isso. E nós sabemos que os bancos, eles falam muito em programa de retorno, programa de readaptação para o trabalhador. A gente sabe que isso não funciona. E antes no INSS a gente tinha programa de reabilitação, né, também. Hoje isso não existe mais. Por quê? Você sabe me explicar por que não existe mais, o que aconteceu, se quando existia funcionava, né, se os trabalhadores tinham esse acolhimento, como que é isso hoje? Então, na verdade, ele existe, só que o INSS não aplica. Ele foge à regra, ele não faz o que tem que fazer, né? Que é a função do órgão INSS, Previdência Social, fazer a reabilitação do trabalhador para encaminhar ele para o banco, para o local de trabalho, numa função que não vá acarretar a piora do quadro dele para que ele venha se afastar de novo por aquele motivo. Então essa reabilitação do INSS não acontece mais. A gente sabe que tem os programas do banco, que, como você citou, não funciona, né? Tem um acordo técnico até com os bancos, né? Um protocolo aí com o INSS, mas que, na verdade, eles tiram o poder do INSS fazer a reabilitação para que eles façam lá e não façam da forma correta, onde o trabalhador possa ter uma reabilitação adequada para que ele possa trabalhar. Essa reabilitação é função e obrigação do INSS, jamais do empregador. É a mesma coisa que a gente dá da raposa e a galinha, né? Não pode. Como é que pode o empregador tomar conta da reabilitação? Ele não pode. Ele está gerando um desconforto para o trabalhador, né? Então o trabalhador tem que entrar na justiça para reconhecer e até ter esse direito de fazer a reabilitação, porque os bancos não fazem isso. Os bancos deixam o trabalhador 20 dias sem as metas, daqui a pouco dá meta, quer que dirija, quer que vá visitar cliente, quer que cobra e faz um monte de pressão para o cara ter que fazer. E aí ele não está certo isso. O trabalhador não pode, ele adoeceu por conta disso, né? Então tem esse programa que tem que ser reimplantado, na verdade, pelo INSS para ele tomar conta dos trabalhadores, não deixar na mão do empregador. Que é isso que acontece, infelizmente. Afinal, ele acaba ficando adoecido com a função que ele vinha exercendo devido a essa sobrecarga de trabalho, dessas metas abusivas, e ele acaba retornando para o mesmo local de trabalho que gerou o adoecimento, né? E muitas vezes o trabalhador, mesmo com benefício como acidente de trabalho, que o INSS reconhece que existiu um problema relacionado ao trabalho, ele acaba voltando para a mesma função, né? E aí é difícil, né? Porque não existe mais essa reabilitação por parte do INSS, também não segue as recomendações médicas do médico assistente, e aí a banca acaba fazendo esse tipo de programas próprios que a gente não concorda muito com eles, porque não tem muita finalidade e sucessos pelos casos que a gente vem atendendo aqui no sindicato, né? Então eu queria falar, a gente está falando de problemas e problemas, né? Mas eu acho que a gente também tem que falar de coisa boa, que com toda essa nossa luta, né, nossa insistência para trazer o trabalhador para dentro do sindicato, para a gente poder ajudar as pessoas, né, e não deixar acontecer o que acontece hoje, que a pessoa só vem procurar a gente quando está muito doente. A gente tem uma luta e tem uma convenção coletiva que tem cláusulas que dá algumas garantias para as pessoas que adoecem, né? E uma dessas cláusulas é o salário emergencial. Sim. Quando a pessoa volta a trabalhar, né, e ela não está em condições de trabalhar, e pasmem, o próprio médico do trabalho, que muitas vezes não reconhece a saúde, a pessoa está tão doente que acaba reconhecendo que ela não tem condição de trabalhar e o INSS indefere. Sim. Então, para a gente ajudar essa pessoa, a gente tem uma cláusula na convenção coletiva que garante um salário emergencial. Explica para as pessoas o que é esse salário emergencial. Bem, o salário emergencial é todo trabalhador que passa por uma perícia do INSS, quando tem a concessão do benefício e a cessação desse benefício ou indeferimento do benefício, ele precisa comunicar à empresa e realizar o exame de retorno ao trabalho. Caso nesse exame de retorno ao trabalho seja considerado como inapto para retornar ao trabalho, ele tem o pagamento desse salário emergencial, que é previsto pela cláusula 65 da nossa Convenção Coletiva de Trabalho, né? Isso não é lei, é convenção, né? Então foi uma conquista aí que os sindicatos da categoria bancária conseguiu
que é importantíssimo, né, porque é a nível nacional. Então, o primeiro passo é ele realizar o exame de retorno ao trabalho. Se caso seja considerado inapto, ele tem direito ao salário emergencial. E aí ele precisa ter esse inapto mais o recurso no INSS, o protocolo de recurso no INSS, e solicitar formalmente o pagamento para o banco, formalizando via e-mail, né? Mas caso tenha algumas dificuldades em relação a isso, sempre procure o sindicato, a gente passar as orientações de como proceder com esse tipo de procedimento, para que possa ter o pagamento garantido do salário emergencial, né? Então, além da cláusula do salário emergencial, a gente tem também a cláusula que garante a antecipação salarial, que a maioria das categorias não tem isso. Nós temos uma cláusula na convenção coletiva que garanta que o trabalhador, quando vai sair de licença, até o INSS resolver, como a gente já dialogou aqui, já explicou, que o INSS demora muito para reconhecer, para dar resultado. Para a pessoa não ficar sem o salário, nós temos uma cláusula que faz a antecipação, né, Luiz? A cláusula de antecipação salarial. Isso, essa cláusula é muito importante porque a maioria dos trabalhadores não tem esse direito. Quando se afasta, o empregador marca uma perícia para esse trabalhador, ele fica aguardando a perícia, o contrato de trabalho é suspenso, automaticamente o empregador não paga mais salário. E esse trabalhador fica sem salário até passar na perícia. Quando há uns anos atrás, quando a perícia demorava mais de 6 meses, por isso que nós conquistamos essa cláusula lá em 90, 90 e pouco. Por quê? Porque demorava muito a perícia, o trabalhador ficava sem salário. Imagina ficar 6, 7 meses aguardando uma perícia e sem renda, sem salário. Não dá. Então, essa foi uma conquista muito importante à época e hoje ela ainda é importante, porque as perícias estão demorando mais de 2 meses hoje, uma perícia, um agendamento. E aí você ficar aguardando 2 meses sem renda, sem salário, não dá para viver. Você já está doente e ainda fica sem renda. Então, essa cláusula é importante. O que acontece? O banco tem que antecipar até passar. Passou na perícia, foi deferido, você vai receber a comunicação do INSS, tem que informar essa comunicação ao banco, que você tem o benefício, e esse valor você vai devolver ao banco, porque o banco já te antecipou esse salário. É um valor que você já recebeu do banco, você tem que devolver. Isso é muito importante manter, né? E, infelizmente, tem acontecido algumas coisas que acabam atrapalhando, mas aí erros, né? São erros. Porque o banco perdeu o prazo de perícia, o trabalhador perdeu o prazo de perícia, e aí acaba o banco não antecipando. Essa perícia à distância também o banco acaba não antecipando porque fica em análise, não dá resultado. Não tem data a perícia em análise não tem data para encerrar. Né? Não tem um dia, como você marca a perícia, tal dia você vai lá, faz e tem um resultado às 9 horas, como o Pertz colocou. Essa em documento, que é à distância, não tem data. Então pode ficar 2 meses, 3 meses e o banco fala, então não vou antecipar mais, porque essa perícia vai sair. Então, é uma cláusula muito importante que a gente tem que lutar para manter até melhorar ela. Né? Porque, além de antecipar, após a perícia, se você precisar mais tempo, está nessa cláusula também a complementação salarial. Que se o seu salário que você recebe do INSS for menor que o salário que você recebe no banco, o banco tem que complementar seu benefício do INSS. Então, você tem a complementação salarial também nessa cláusula. Então, é muito importante você buscar seus direitos, não esperar, não escutar só o banco. Porque a maioria do trabalhador que procura a gente fala, mas o banco me falou isso. Então, o banco ele não vai dar orientação porque tem coisas que é custo para ele. Então, você procura seu sindicato, aonde você estiver, procura seus representantes para falar, está acontecendo isso e isso, o que eu faço? Vai chegar para você a informação correta se você procurar os lugares certos para buscar. Só para complementar, né, por lei, a lei determina que a empresa pague somente os 15 primeiros dias de atestado, do 16º dia em diante ao INSS. Então, a antecipação salarial vem ocorrer, além dos 15 primeiros dias, do 16º dia de afastamento até a realização da primeira perícia na INSS. Né? E, além disso, também tem o Vale Alimentação, né? Que ocorre o pagamento por até 6 meses de afastamento, que é previsto também pela nossa Convenção Coletiva de Trabalho. Então, e o que a gente vê muito, os bancos eles não informam essas cláusulas para os trabalhadores. Os trabalhadores não têm conhecimento dessas cláusulas. Por isso que é muito importante estar lendo as nossas informações, estar vendo nossas redes sociais, né? Conversando com os dirigentes sindicais que vão nos locais de trabalho, que a gente tem uma pauta específica só para discutir a saúde do trabalhador. E assim, agora falando de os bancos não informarem, uma dificuldade muito grande que a gente encontra hoje nos bancos, e é uma reivindicação nossa dos sindicatos, é um canal de atendimento para essas pessoas que adoecem, né? O acolhimento para esses trabalhadores, porque infelizmente a pessoa adoece e hoje em dia, como é tudo muito moderno, muita tecnologia, todo mundo tem aplicativo do banco, da área de pessoas ou de uma área de recursos humanos,
tem um computador ali que é para poder se comunicar, e isso é muito ruim, né, para a pessoa que adoece, porque a pessoa que adoece, ela quer um ser humano para conversar, ela precisa de orientação. Então, isso é uma luta muito grande da gente com os bancos, que é ter esse acolhimento, ter esse atendimento, né, para poder entender o que a pessoa está passando, e isso não acontece, né, Peterson? Isso é muito triste com o trabalhador, porque Sim. ele procura na gente, no sindicato, né, um acolhimento. E depois também que ocorreu essa interlocução aí, RH, gestor, informar o trabalhador, isso também piorou, né? Porque antigamente o trabalhador conversava diretamente com o RH, só que agora não, agora tudo tem que passar pelo gestor, o gestor informar o RH informar o gestor e o gestor informar o trabalhador. E aí acaba sendo uma questão burocrática e muitas vezes os gestores têm outras demandas para realizar no local de trabalho e acaba esquecendo de entregar o atestado para o RH ou de alguma informação do RH para o trabalhador. A gente já vê muito acontecer isso em todos os bancos, infelizmente, né? E isso que a Valesca está falando é importante, falta esse acolhimento por parte da empresa, né? E aí acaba o trabalhador ficando perdido, fazendo um monte de coisa que não deve fazer e acaba gerando um buraco muito maior do que ele já está, né? Devido a esse transtorno que ocorreu no local de trabalho. E por isso que a gente orienta, a gente pede, procure o sindicato com antecedência, tenha dúvidas, entre em contato aí com o sindicato pelo 3188-5200, nossas redes sociais, para a gente poder te orientar e também informar do que você tem direito. Então, e assim, é sempre legal lembrar das nossas conquistas. Nós temos várias cláusulas na convenção coletiva que garante direitos ao trabalhador que adoece. Nós temos também cláusulas que protegem o trabalhador. A questão do assédio moral mesmo, demorou muito para os bancos reconhecerem o assédio moral no local de trabalho. Nós temos uma cláusula que garante denúncias, né, sigilosas aqui para o sindicato. A gente tem um canal de denúncia que é importante frisar. Temos também a cláusula agora, uma cláusula nova que vai debater a questão das metas, né? Sim. Nos locais de trabalho, por empresa, por banco. Então, assim, são muitas conquistas que a gente tem. A gente tem uma mesa de negociação permanente com a FENABAN, onde a gente leva as nossas reivindicações e todos esses problemas que nós debatemos. Acho que até seria legal a gente voltar em outro momento aqui para estar conversando sobre essas conquistas, né, gente? Porque não é só assim, a gente tem muitos problemas, mas com a luta do sindicato junto com os trabalhadores, a gente tem muitos avanços também, né, que outras categorias não têm. Então, assim, eu queria agradecer a presença de vocês, dizer que esse programa foi um programa muito importante, né? É um programa que vai esclarecer muitas dúvidas dos trabalhadores que estão assistindo a gente. Então, obrigada, Peterson, se quiser deixar um recado. Eu que agradeço o convite e, Landana, novamente, qualquer dúvida, procure o sindicato, a gente passa as orientações devidas com antecedência, tá? Então, muito obrigado pela participação e pelo convite. Obrigada, Luiz. Obrigado. Eu quero também ressaltar isso daí. 90% dos problemas que nós relatamos aqui, se procurar o sindicato antes, vai diminuir bastante, porque a gente dá todos os encaminhamentos, né, para toda orientação. A gente até brinca, o cara procurou no começo, primeiros dias de afastamento, deu tudo certo, olha que legal. P91, deu tudo certo, show. Quando já vem com um monte de problema, aí dá toda essa complicação e aí é só com ação na justiça, é mais complicado, é mais trabalhoso. Então, assim, acontece muito presenteísmo também. O que é isso? A pessoa está doente, está se tratando, vai no médico de sábado, domingo, o médico dá atestado, pede afastamento e o cidadão vai trabalhar doente. Por conta da pressão, a gente entende isso. Não compreendo, mas eu entendo. De perder o emprego, a situação do país e tudo mais. Mas isso lá na frente vai dar problema e até gerar uma demissão, porque você está... O banco, normalmente o plano de saúde é do banco e o banco sabe que você faz tratamento sábado, domingo. Então é um recado para você que está aí com atestado na gaveta, tomando medicamento, ou que porque conhece um médico que é cliente da agência e pega uma receitinha para comprar remédio. Então tudo isso é errado e lá na frente vai te prejudicar. Procure se afastar, tratar e a nossa ajuda aí, que a gente vai ajudar todo mundo aí. Então fica o recado aqui para quem está assistindo, procure o sindicato está aqui para apoiar o trabalhador. Nós temos vários canais aqui de atendimento, nós temos também o canal de denúncia, como foi bem colocado aqui, então você não sofra sozinho no seu local de trabalho, o sindicato é um sindicato forte e está aqui para acolher o trabalhador que está passando por uma situação dessa. Então eu agradeço, boa noite a todos e até o próximo Momento Bancário. Até mais. Boa noite.